noite, amores e amoras! Bora sextar comigo e com o meu convidado de honra dessa noite? Trago para vocês diretamente de Ubá, Lázaro de Matos, jornalista pós-graduado em marketing digital. Ele que é pré-candidato a vereador de Ubá, já se faz presente. Oi, Bruno. Vamos aguardá-lo para que a gente... Oi, Lu, querida, que bom te ver. Um beijo. Olá, muito boa noite. Seja Obrigado, bem-vindo. obrigado, boa noite. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, graças a Deus e você. Tudo bem, tá dando para ouvir aí direitinho? Porque eu tinha feito um esquema aqui com um Sim, tripé, com uma lapela, mas para colocar o celular na vertical, eu precisei tirar aqui, mas espero que o áudio esteja bom aí. não, está ótimo. Você consegue me ver bem? A imagem está legal? E perfeitamente. Então, tá bom. Lázaro, meu muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado o meu convite. Espero que você possa contribuir. Eu tenho certeza que você tem uma vasta experiência no jornalismo e vai poder contribuir com as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão entrar na live. Sejam todos muito bem-vindos. A princípio, gente, eu peço a gentileza de compartilhar via direct com o aviãozinho para os seus seguidores, deixar o coração para que o algoritmo do Instagram notifique com mais assertividade as pessoas. E também deixo aqui um aviso importante que vocês podem deixar as perguntas, as curiosidades, as dúvidas para o meu convidado responder. Caso ele não possa durante a live, você pode enviar o direct posteriormente ao final da live. E lembrando que ao encerrar, eu deixo disponível no meu IGTV e logo eu subo para o canal do YouTube. Antes de eu fazer sua apresentação, Lázaro, você gostaria de falar alguma consideração inicial, alguma palavra? Não, só agradecer mesmo, né, pelo convite e tentar agregar um pouco de valor aí à nossa conversa para quem está assistindo. Tenho certeza que será ótimo. Pessoal, feitos os informes iniciais, eu gostaria de falar um pouco a respeito do meu convidado, que é lá de Ubar, ele que é jornalista. Deixa eu ler aqui, porque o currículo é extenso, então eu prefiro ler para não cometer nenhum esquecimento. Ele é jornalista formado pela Unifagog, pós-graduado em marketing digital pela FANEV, ex-aluno do Instituto Federal de Rio Pomba e da UFV há 8 anos. Atualmente, ele é funcionário público municipal efetivo na cidade de Ubá, laborando atualmente no setor de promoção em saúde, já tendo colaborado no setor de controle de endemias, farmácia municipal e no gabinete da atual secretária de saúde, cobrindo licença maternidade da atual assessora e auxiliando no serviço de assessoria do gabinete. Lázaro também é responsável pela assessoria de comunicação da Faculdade Presidente Antônio Carlos Gilbar, FUPAC, desde maio de 2019. E ele é pré-candidato a vereador de Ubá, cidade onde ele nasceu. O tema da live é a visão holística do jornalismo. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você, Lázaro, falasse um pouco sobre seu início de carreira, você que começou a desenvolver projetos no jornalismo esportivo, ainda na faculdade. Logo depois, ainda durante o curso, começou a trabalhar na Web TV. Quem te conhece sabe da sua paixão por esporte. Agora, quais são as suas inspirações no mundo futebolístico e do jornalismo esportivo? Bom, Luana, primeiro, quem me conhece, né, sabe que eu tenho essa paixão pelo esporte, torço pelo Flamengo, então, assim, né, são as minhas maiores paixões no esporte mesmo, é o Flamengo, e todo flamenguista acho que gosta do Zico, não tem como. E no jornalismo, eu tenho algumas referências. Para mim, o cara que eu mais gosto no jornalismo brasileiro, ele se chama Roberto Cabrini. Para mim, as matérias dele, as reportagens, os documentários são
sensacionais. Agora, em relação ao jornalismo esportivo, eu gosto muito do trabalho que faz o Regis Rezin, e que é um cara que eu gosto muito do estilo dele de fazer reportagem, principalmente reportagem com pessoas, né? Gravações ali, você pega o momento ali, o ao vivo. E no jornalismo esportivo tem pessoas que a gente não pode deixar de citar ou de falar, que são nomes igual Galvão Bueno, Silvio Luiz, Osmar Santos, Alexandre Santos, Léo Batista, que são pessoas que são de uma geração diferente dessa do jornalismo mais novo, mas são pessoas que foram fundamentais para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Então, essas são as principais referências que eu tenho assim mais forte no jornalismo, dessa nata do jornalismo, podemos dizer assim. Certo. E durante seu trabalho na TV, você desenvolveu reportagens só esportivas ou também teve algum outro viés? Não, lá eu fazia de tudo. Lá era de Lá, apesar eu tinha um programa, né, que a gente fazia umas gravações de esporte local, tentando fortalecer o esporte local aqui, mas a Uhum, gente fazia de tudo. Tudo que aparecesse, qualquer temática, né? A gente fazia cobertura na Câmara Municipal, a gente fazia matérias nas ruas, povo fala, matéria esportiva, em todos os segmentos. A gente, né, sempre atuei aí nesse tempo que eu fiquei trabalhando lá, que foram mais ou menos uns 2 anos. certo. E como você, né, se colocou seu nome à disposição para ser candidato a vereador. Eu digo à disposição porque ainda estamos no período de pré-candidatura, ainda não aconteceu as convenções. As suas plataformas de campanha vão ser voltadas também para o esporte? Tem alguma conexão com o seu trabalho? Como é que vão ser? Luana, eu tenho como pauta hoje, principalmente, a questão que envolve a representatividade do servidor público, né? Porque, Sim. principalmente o servidor municipal aqui na Uniubá. Uhum, Tem 8 anos que eu atuo como servidor público e a gente não tem ninguém que nos represente junto ao legislativo. Nunca tivemos, né? Pelo certo. menos nesse tempo, e que é o que eu posso falar. Antes, né? Uhum, Que eu vou, não que eu estou, porque eu sou daqui, né? uhum, E a gente não tem representatividade política ali, sabe? E certo. muitas vezes o servidor público ele é desvalorizado. Ele é visto sob um Uhum, olhar pejorativo, ele, como é que eu posso dizer? Muitas das pessoas olham o servidor público diferente da forma como olha aquela pessoa que trabalha no setor privado, né? sim. Mas se a gente for pensar bem, quem faz a máquina pública funcionar é o servidor público. Do público, sem dúvida. É o servidor de carreira, é aquele que está ali todo dia, de sol a sol, é aquele que faz a base da pirâmide. E eu acho Sim. que o servidor precisa de representatividade. A gente tem situações aqui no município que a gente vê, igual esses dias estavam para votar o aumento em relação à nossa contribuição. Foi pedido vista 2 vezes, mas quem sabe, quem analisa, sabe que só foi pedido vista porque é ano eleitoral. Porque se não fosse ano eleitoral, não teriam pedido vista. Então, É, assim, são situações que, pô, a gente não precisa ficar submisso a isso. E com que a certeza. pessoa que ali estiver, tem outras pessoas que também são servidores que concorrem, que pô, faz gosto, caso algum deles consiga entrar para nos representar, porque a pessoa que entrar ali, ela tem que ter na cabeça dela que ela está ali por 4 anos, mas o que ela é servidor de carreira. Então, ela tem que trabalhar em prol da classe. E eu acho que isso falta muito aqui em Ubar. Eu acho, não, eu tenho certeza. A nossa classe ela não tem representatividade junto ao legislativo. E eu acho que isso hoje é muito importante. Isso hoje é uma coisa que falta ao funcionalismo público nosso aqui em Ubar. Então, isso é uma coisa que eu quero pautar muito no meu trabalho. E Uhum, outra coisa que quem me conhece sabe que sou um cara que eu defendo muito os ideais da social-democracia, os ideais sociais-democratas, e eu acho que partindo desse princípio
você tem que trabalhar em prol do povo. O Estado deve intervir aonde quer que ele precise, na saúde, na educação, na economia, buscando sempre o bem-estar social e principalmente daqueles que têm menos condições. Que a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país em que as condições elas não são iguais para todo mundo. Certo, mas dentro das suas pautas vai ter algo também relacionado ao esporte para poder fortalecer, né, a Olha, esporte move montanhas, né, é algo que dá dignidade, né, à população, fora isso, entretenimento e tudo mais. aqui em Bar tem muitas pessoas hoje em dia, diferente de tempos atrás, que trabalham com essa pauta do esporte e que fazem um trabalho bacana na cidade, um trabalho de desenvolvimento social, um trabalho legal. A gente tem vivido como que eu posso dizer, de ressurgimento mesmo e de fortalecimento aqui do nosso esporte local. O nosso campeonato regional de futebol, por exemplo, aqui que é muito forte, andou um tempo parado, agora de 2 anos para cá, a liga vem se fortalecendo, vem fazendo um trabalho bacana. Eu acho que tem muitas pessoas na cidade que têm o foco delas voltadas hoje para essa questão do esporte. Hoje eu não trabalho diretamente nessa área, não que não Uhum. possa ser feito, mas eu também não posso chegar para você e falar aqui, Luana, eu vou fazer, eu penso em fazer tal e tal e tal coisa hoje no momento, sabe? Eu acho que é uma situação a ser analisada, é um ponto importantíssimo, utilizarmos o esporte como ferramenta de desenvolvimento social, mas que ao decorrer da caminhada a gente pode ir analisando aonde questões pontuais onde pode ser trabalhada, porque acho que a gente tem que buscar isso. São questões pontuais onde as coisas podem ser trabalhadas para a gente conseguir ter o máximo de retorno de bem-estar social, com sabendo também controlar os gastos, porque o que a gente vê hoje aí, e a gente vê nessa velha política, é essa questão do preocupam menos com o bem-estar e mais com a gastação de um dinheiro que, na verdade, ele não é público, né? Na verdade, assim, ele é porque entendem como público como sendo né, do setor, do funcionalismo público. Não é. Ele é público porque ele é do povo, é nosso. Então, um dinheiro Sim. mal investido é dinheiro nosso sendo jogado fora. Claro, e tem que dar um retorno, né, para a sociedade de forma positiva e sempre priorizando um dos princípios da administração pública, que é o princípio da eficiência basilar, baseado no custo-benefício. E o Exato. interessante, né, e o interessante das suas propostas é justamente que elas são centradas, são poucas, mas são assertivas, porque há muito no meio político pessoas que querem falar sobre tudo e nada fazem. Então, você centralizando nessas áreas que você trabalha atualmente, você enquanto servidor efetivo do município de Ubá, enquanto jornalista, também vai poder agregar muito. É muito importante uma pauta enxuta, mas que seja de fato executada. Parabéns pela sua Exatamente. postura e pela conduta. Você tem algo a dizer, a complementar sobre a minha fala? Olha, eu acho que é justamente isso, porque não adianta a gente abraçar o mundo e não fazer a diferença nas pequenas coisas, nas coisas que são pontuais. Então, assim, não adianta a gente parar e prometer o mundo, sendo que a gente sabe que a gente tem que buscar aquilo que está tangível, né? Aquilo que a gente realmente pode fazer. E eu acho que cada pessoa que entra para a vida política, ela tem o seu viés, né? Como dizem, o sol é para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Tem aquele que Sim, defende um setor, tem aquele que faz no esporte, tem aquele que briga por outras coisas, e cada um vai vendo o seu nicho, né? Na área sim. em que pode contribuir. E a área em que e as áreas em que eu vejo que eu posso contribuir são principalmente nessas áreas, que são áreas que eu acho que a gente pode falar e tentar contribuir naquilo em que a gente entende. A gente só entende daquilo que a gente participa, né? Sim, sim, muito louvável e nobre a sua conduta.
Sobre a questão, né, do tema da live, que é o jornalismo em sentido amplo, né, em sentido holístico, há muitos prêmios no meio jornalístico. O jornalismo, infelizmente, ele é, né, às vezes mal remunerado, mal representado por questões de envolvimento até mesmo pessoal. Eu vejo, né, nas grandes mídias pessoas que são âncoras de programas de destaque nacional que têm algum tipo de envolvimento pessoal com algum diretor, com algum membro daquela instituição, e isso acaba denegrindo um pouco a imagem do jornalismo. Os prêmios, né, são diversos. Você considera que essas premiações, de fato, dão destaque aos profissionais que realmente merecem o renome, né, e serem contemplados com os prêmios que né, que essas premiações elas ofertam? Olha, eu vejo que assim, hoje a gente vive um momento muito complicado em relação ao jornalista, não, e ao jornalismo também, né? Sim, Primeiro, em relação ao jornalista, pela questão que envolvem, né, o fato da você ter ou não um diploma para exercer a profissão, você se auto-intitular jornalista ou você se capacitar para ser. Não estou denegrindo, tem pessoas aqui na cidade que não têm diplomas, que sempre fizeram um trabalho de excelência aqui dentro, mas é uma questão um pouco complicada de se debater. sim, Eu acho que outra coisa que vem complicando muito a profissão, o profissional e o geral é a questão das fake news, essa polarização política que a gente vive hoje. A imprensa ela é a vilã, ela não agrada nem a gregos nem troianos, entendeu? Se bobear, os dois se juntam contra a imprensa. E a valorização do jornalista, acho que ela não vem dessa questão de premiações, entendeu? Ela já é defasada quando você olha a própria remuneração do jornalista. Não, às vezes as pessoas têm a ilusão de que jornalista acha que todo mundo vai sentar na bancada do jornal nacional, todo mundo vai narrar um futebol igual um Galvão Bueno e não vai. Não tem espaço para todos. E a maioria das pessoas que fazem um jornalismo, principalmente em cidades de pequeno e médio porte, igual o Bar, igual o Viçosa, são pessoas que já começam, já são pessoas que já não são reconhecidas no próprio vencimento, no próprio contra-cheque. Você certo. rala, rala, rala e você não tem valor. A própria população também, vejo que muitas vezes, cidade pequena, assim, é muito difícil você fazer jornalismo, porque as próprias pessoas, às vezes, não dão valor ao trabalho que você faz, ao trabalho que a imprensa local faz nos centros medianos e menores. E, assim, premiar alguém sempre é legal, né? Quem não gosta de receber um prêmio, Uhum. mas acho que o maior prêmio para a classe hoje é a conscientização da população frente ao trabalho que a imprensa realiza, sabe? A população saber que sem o jornalismo não há repasse de informação. Informação é conhecimento. E sem Sim, conhecimento a gente volta lá atrás, lá na Idade Média, aonde o conhecimento era para poucos, onde o conhecimento não era propagado. A propagação do conhecimento ela é uma vitória da sociedade e é um direito de todos. Mas hoje, infelizmente, trabalhar com jornalismo não está muito fácil, não. Mas é porque eu acho que as pessoas não têm a consciência de que o jornalismo ele não só informa, ele capacita. Porque quem tem informação se capacita. Quem é informado se capacita. sem Então, dúvida. eu vejo um pouco dessa forma. Mas é legal, ganhar um prêmio é legal. Mas o melhor prêmio seria a valorização profissional. O reconhecimento no dia a dia, porque o jornalista, ele corre o risco diariamente. Temos aí exemplos, eu posso, né, citar o Tim Lopes, né, que era o jornalista investigativo que foi, assim, brutalmente assassinado,
por questões, né? Sabe-se lá quais os motivos, mas ele lidava com questões muito espinhosas, né? No meio da economia e da política no Brasil. E agora nós estamos, né, Lázaro, passando por uma pandemia. Os jornalistas estão aí, na linha de frente, cobrindo hospitais, reportagens na rua, correndo risco, deixando de ter o convívio com sua família para poder levar a informação. Então, muito mais que prêmios, tem que valorizar a profissão, né? Exatamente. Né? Luana, Enfim. Pois não, preciso sim, dar uma corrida, vou precisar dar uma corrida ali dentro só para eu pegar um carregador rapidinho. tá bom. Fica à vontade. Pera aí, que eu Tá, tenho que ir lá embaixo. É rápido. tá joia. Permaneçam conosco, gente. Já já ele estará aqui. Vão preparando, gente, as perguntas para o meu convidado. E eu aproveito, gente, para convidar amanhã. Eu vou receber o Josemar Vidigal, lá de Porto Firme. Ele vai falar sobre os desafios da gestão da Casa de Acolhimento de Porto Firme. Ele que é aromaterapeuta, acupunturista, fitoterapeuta, assistente social, homeopata. E no domingo, amanhã às 19 horas, tá, gente? E no domingo eu vou receber a arte educadora Débora Santana, com um tema muito interessante, que é uma música de uma banda que eu sou fã, que é Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ó, Cecília, fui colega de classe do Lázaro e ele tem mesmo muita experiência no funcionalismo público. Obrigada, Cecília, pela contribuição. A Débora, gente, que vai estar comigo no domingo, ela é professora de arte, psicopedagoga, produtora cultural e empreendedora social. Já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela no Toró de Leitura, onde ela fala, ela lê para as crianças que não têm condição de ter um colégio. É muito, assim, fofo o projeto Toró de Leitura. Ó, a Cecília está comentando sobre você, Lázaro. Ó, como jornalista, produzi muitos conteúdos incríveis no ramo de esporte. Obrigada pela Assim, contribuição, Cecília. ah, ai, fui lá correndo, mas vamos lá. Sim, Vou ficar segurando o telefone, porque, como tá no carregador aqui, eu perdi o apoio, tá? tá, não tem problema não. Fica à vontade, Lázaro. Mas, continuando nossa conversa, eu estava querendo agora que você falasse um pouco sobre as vertentes do jornalismo, né? A gente falou aí sobre jornalismo investigativo, que é o caso do Tim Lopes, do jornalista que trata até mesmo da parte esportista que você fez, né? Atualmente não trabalha com essa área, mas fez com muita propriedade. Fala um pouquinho sobre as áreas de atuação do jornalismo e quais são as orientações e recomendações que você pode dar para quem quer entrar no curso de jornalismo. Luana, primeira coisa, eu acho que para você ser jornalista, você tem que gostar de falar, É né? verdade. Tem que gostar de Aham, falar, tem que gostar um pouquinho de ler. Eu me adaptei à leitura, é uma sim. coisa que eu não tinha muito hábito. Acho que você tem que ter curiosidade, sabe? A curiosidade, ela é, assim, fundamental. E eu escrevi algumas coisas aqui, mas só um minuto que eu vou achar, rapidinho. Sem problema. Cecília está falando, jornalismo literário é muito forte, sem dúvida, Cecília. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um cronista do jornal O Globo, Eduardo Afonso. A live ficou no IGTV dele, por questões de conexão, mas ele falou muito sobre a crônica literária, a crônica do humor, crônica poética, enfim. Foi bem interessante. Ó, Daniela Arbeck tem 3 livros incríveis. Holocausto Brasileiro. Aí, boas recomendações da Cecília. Continue participando, fique conosco. Mas você ia falando, Lázaro?
Luana, eu fiz aqui porque assim, o jornalista hoje ele tem que ter a ciência que ele vai exercer o trabalho dele, mas hoje você não consegue realizar o seu trabalho sem ter a noção da revolução tecnológica. E Sim. hoje, assim, para uma pessoa que forma em jornalismo numa cidade igual a nossa, aqui em Bar, por exemplo, você trabalhar no ramo de reportagem mesmo, matérias, web TV, é uma Uhum. situação complicada, justamente para aquela questão que a gente falou mais cedo da valorização profissional, de remuneração e tudo mais. Sim. Só que, assim, hoje, para você fazer jornalismo, você tem que ter essa interação com o mundo digital e Uhum. saber que, né, ele impactou a forma como a gente se comunica e a forma como as notícias são produzidas, transmitidas, né? E o jornalista, ele tem que ter curiosidade, ele tem que ter persistência, ele tem que saber usar muito, mas muito do poder de persuasão, do poder de interpretação. E tem que ter em mente de que muitas vezes quem sabe não quer falar e quem quer falar é porque não sabe. Então, assim, você tem que analisar muito no meio a situação. Não é qualquer um que apareça como fonte ou como, sabe, que você pode sair dando credibilidade. Você tem que saber muito bem filtrar essas coisas. E uma área que eu acho muito bacana, que tem um pessoal que formou com a gente, né? Cecília formou comigo. Tem um pessoal que formou com a gente que trabalha o ramo de fotografia, o ramo de marketing digital, o ramo de assessoria. O bar, a gente tem uma cidade hoje que ela é um polo moveleiro, a gente tem muitas indústrias, e hoje a Uhum. indústria, assim como qualquer outro segmento, ela não está só na construção física dela, ela também está nas redes sociais. E hoje Sim. toda a indústria que quer ir para frente, ela tem que ter um marketing, tem que ter uma assessoria de comunicação, então é um campo muito a ser trabalhado aqui na cidade. É um campo muito fechado, eu digo fechado na cabeça dos empregadores. Muitos não têm a noção de que isso é necessário, mas Uhum. quem tem e pratica sai na frente. Quem chega cedo bebe água limpa, não é verdade? Exatamente, exatamente. E o interessante da cidade de Ubá é que eu acho que é um povo muito unido. Haja vista quando teve, né, agora em janeiro, né, a cidade foi acometida por uma forte enchente, né, inclusive, né, a casa de acolhimento, né, foi muito afetada e eu vi assim a população muito unida em prol, né, das pessoas que passaram por situações catastróficas. Você, enquanto pré-candidato, tem alguma proposta para prevenir essas tragédias? Porque vou te dar um exemplo aqui de Viçosa, Lázaro. Entra ano, sai ano, sempre inundam as chuvas inundam as ruas. Aqui próximo aqui de casa tem uma rua que chama Doutor Horta, que é realmente assim, uma catástrofe. As poucas lojas que tem ali enchem de água porque as manilhas Aquela da da descidinha, descidinha, não é? justamente aquela mesma. As manilhas, né? O diâmetro dela não aguentam a vazão de água. Então, fica-se um transtorno muito grande. Eu queria, né, que você relatasse um pouco sobre essas questões, se você tem algum projeto para mitigar essas possíveis alterações, né, e desastres naturais. Luano, o que eu penso é o seguinte, eu acho que primeiro a gente deve partir do princípio em que a culpa não é da chuva, por exemplo, tá? Com Eu certeza, acho que é a primeira justamente. coisa que a gente tem que pensar, a culpa não é da chuva. A culpa não é da chuva. A gente Muito não pelo consegue contrário. controlar os fenômenos naturais, entendeu? A gente Uhum, não consegue evitar que chova, mas a gente consegue amenizar, né, nos casos de necessidade, os efeitos dessa chuva sobre a sociedade. sim. Inclusive hoje, a gente consegue até descobrir que hora a chuva vem, né? Uhum, A gente não sim, consegue impedir que ela venha, mas a gente consegue se prevenir, né? sim. Hoje a gente tem não, há tempos, né? Nós temos institutos de meteorologia,
aparelhagens, né, equipamentos que podem ser instalados, né, nos leitos dos rios que nos dão esse aviso, né? Sim, E sem sim. falar no, no nossa, me fugiu o nome agora. Instituto de Nos institutos Meteorologia. de meteorologia, Meteorologia. exatamente, Sim. que nos dão essa previsão. Então, isso a gente consegue. Mas, assim, o Bar, a gente tem que também analisar a questão geográfica de Ubá. Ubá é uma cidade que ela fica dentro de um vale, né? O Uhum, que é o vale? O vale, geograficamente, é um mar de morros, ou seja, nós temos uma cidade construída em meio a vários morros, né? Uma topografia que ela tem os seus altos e baixos, certo? uhum, sim. Partindo desse princípio, a cidade ela é cortada por um rio e cercada por morros. Ou seja, nós temos várias áreas de proteção, né, que são as APPs, que é a área de proteção permanente, né, que o pessoal aí do meio ambiente que tem muito mais propriedade para falar do que a gente, que eu, mas que Uhum, são áreas que deveriam ser preservadas, né, que a gente tem como exemplo margens de rio, por exemplo, nascentes, veredas, lagos, topos de morros, são situações que deveriam ser preservadas e que a gente não precisa ir muito longe para a gente ver que não foram e ainda não são, né? A gente tem um exemplo aqui, o BAC é a Avenida Beira-Rio, que é o coração da cidade, corta a cidade. A gente uhum. não consegue destruir a Avenida Beira-Rio e vamos refazer a margem do rio. Não, a gente não consegue. Mas a gente pode controlar, por exemplo, a abertura de loteamento, que é uma coisa que veio acontecendo de um ano para cá em Ubá de uma forma assim desvairada. Não estou discutindo aqui a legalidade ou a ilegalidade desses loteamentos, não estou aqui discutindo isso. Foram vários loteamentos abertos, vários topos de morro tampados, né, pela urbanização, perdendo assim o solo a sua capacidade de infiltração, fazendo com que a água da chuva desça cada vez mais, e descendo cada vez mais, ela tem que parar em algum lugar. Sim. Então, quem mora nas regiões mais baixas acaba, né, e Uhum, na beira dos rios acaba sofrendo, porque a água vem, já que sim. ela não tem onde escorrer, ela não tem onde parar, ela não tem onde, já que ela não tem onde escorrer, ela vai parar. Então, o que a gente consegue é isso. Desenvolver, vamos supor, vai abrir loteamento? Beleza, mas desenvolve um projeto sustentável. Não adianta falar que a empresa que vai abrir o loteamento não tem dinheiro para isso. Tem Se ela vai abrir o licitação. loteamento, Tem licitação é para isso, justamente para poder, né? exatamente. E ainda isso, e se tratando de um loteamento privado, por exemplo, particular, é Uhum, investimento. Ela vendendo aqueles lotes, ela vai ter o retorno. Então, sim. assim, eu vejo muito isso. Então, assim, as próprias responsáveis pelos loteamentos terem projetos ecológicos e sustentáveis, sabe? E eu acho que uma coisa também que, eu acho, eu tenho certeza que uma coisa que tem que ser muito controlada aqui na nossa cidade, em Ubá, é a questão das queimadas também. A gente tem muita queimada, e não tenho dados em mãos, mas assim, eu acho que se os responsáveis fossem punidos, elas não continuariam sendo feitas da forma como são, sabe? Uhum, E eu vejo que um outro grande desafio, mas que não é só de Ubá, mas é de todas as cidades, é do Brasil inteiro, são duas coisas. Uma é o saneamento básico, que eu acho que é uma questão que a gente, quando vê a cidade, a gente, quando vê o saneamento, né, quando a gente vê a estrutura que às vezes a gente tem na nossa casa de água e esgoto, a gente não imagina que muita gente viva sem ter não. essas condições. A gente É. não consegue imaginar, muitas vezes, a gente só vê. Eu trabalhei na questão da dengue há 10 anos atrás, e aí você Uhum, imagina no combate de endemias, e você roda muitos lugares, você chega em locais mesmo que são residências que chegam a ser até insalubres por não terem esse acesso. Acho que o saneamento básico é uma coisa, né? O nome já diz, é básico, né? Acho que a gente não precisa dizer mais nada, é básico. A partir do momento que é básico, é porque ele é de infraestrutura, ele é necessário. É algo que não pode ser deixado para depois, e olha quanto tempo a gente deixa para depois.
E a questão também dos resíduos sólidos, né? Que é uma coisa que eu acho que é um problema de todo o país. A gestão de resíduos sólidos. Acho que é um problema de enfrentamento que o mundo inteiro enfrenta esse problema. E essa gestão de resíduos sólidos poderia nos ajudar e muito a amenizar, por exemplo, as consequências de uma enchente ou de uma chuva forte, por exemplo. Sim, sim. Aí o bar, Lázaro, existe quantas estações de tratamento? O rio, a água, ela é tratada, você sabe dizer como é Olha, que está a não sei. situação da beira-rio? Aqui, aqui o que a gente sabe assim é a Copasa, né? Uhum, Não quero entrar no mérito da qualidade do serviço prestado pela Copasa, porque, né? Eu tenho a minha opinião, ela é subjetiva, cada um tem a sua. uhum, A nossa atual administração, ela renovou o contrato com a Copasa. Na época teve até um burburinho aí na cidade aí de que manifestação, o pessoal sendo contra. Na minha visão, bom, vou dar a minha opinião. Na minha visão, o serviço prestado pela Copasa, ele é bem deficitário. Ele uhum. deixa muito a desejar. Ele deixa muito a desejar. E, infelizmente, hoje, para o bar, com essa renovação do contrato com a Copasa, se não me engano, por mais 20 anos, posso estar enganado, o que a gente tem a fazer é cobrar. É cobrar da empresa. Fiscalizar. É cobrar da empresa que está na cidade há muitos anos e que entrega um serviço para a gente que não é de qualidade. Ela iniciaram um projeto aí de tirar água do Rio dos Bagres para poder abastecer aqui a cidade. Uhum, Começou uma obra, mas hoje eu, particularmente, não sei como está o andamento dessa obra, não posso fazer juízo de valor, porque eu não sei como está o andamento, uhum. mas, infelizmente, com relação a essa questão da Copasa hoje na cidade de Uval, o que a população pode fazer é cobrar, porque eu acho que trocar a empresa, retirar a concessão, eu acho que tudo isso é muito. Eu acho que isso, não sei, posso estar enganado, mas a princípio eu creio que não seja possível, porque tem um contrato assinado. Né? Eu E não foi, sou foi, jurista, mas a foi gente entende renovado, por isso, tem um contrato assinado. e foi Né? renovado Então, o que a gente, recentemente, né? Pelo que isso. Então, o você que a gente falou. tem que fazer é cobrar. É pegar esse contrato, ler esse contrato, ler o que a empresa se comprometeu a fazer nesse contrato e cobrar. Porque se ela Uhum, se comprometeu, ela tem que fazer. tá. Infelizmente, hoje o básico nosso é essa. E por falar, né, na questão da cobrança, o vereador ele tem as duas funções, que é a típica, que é de legislar, e a atípica é de fiscalizar o poder executivo, né? A Copasa, eu não sei qual é a natureza jurídica, aqui nós temos o SAAI, mas o SAAI é como a Copasa, daí o SAAI é uma autarquia municipal, então cabe ao legislativo fiscalizar também as contas e a prestação de serviço do SAAI. E eu queria que você falasse sobre a questão da dificuldade que tem aquele que é pré-candidato a vereador, até mesmo quem já é vereador, de explicar à população que eles fazem as indicações das obras. E quem executa é a Secretaria de Obras, que faz parte do Executivo, porque muitas pessoas elas confundem as atribuições e culpam o vereador e falam: ah, o vereador fulano, o pré-candidato não está fazendo, o vereador ciclano não faz, mas esquecem muitas vezes que a competência é do executivo. O legislativo, ele faz a indicação. Como é que você vê essa distinção de funções e qual a sua estratégia para poder explicar para a população essa diferença? Mano, eu acho que isso é uma questão que acho que se você sai para fazer como diz aí na voz do jornalismo, um povo fala aí na rua e pergunta para as pessoas a diferença do executivo e do legislativo, o que é executivo e legislativo, Uhum. infelizmente eu te digo que a maioria das pessoas creio que não saberão responder. Acho que é uma questão que já deveria ser trabalhada lá de quando a criança entra na escola.
a ciência política. Você Sim, entendeu? A questão da ciência política. E não adianta sim, você querer parar hoje com a pessoa e explicar para ela o que é o executivo, o que é o legislativo, se ela já viveu 60 anos sem saber o que é aquilo, e ela não tem o mínimo interesse em saber o que é aquilo. sem Agora, dúvida. se você pauta isso numa questão escolar, num ensino de ciência política, você vai trabalhar isso com a criança desde a base até ao topo da pirâmide escolar, aí eu creio que a gente tem mais chances de criar uma sociedade e entenda a forma como as coisas acontecem. Mas eu vejo que isso não aconteceu porque a gente vem de, de muitas, de muitas administrações políticas e sempre foram pautadas de que o quê? Conhecimento demais para o povo não é legal, sabe? De que Quer vão deixar o manter povo o povo sem ignorante. saber muita coisa, exatamente. Para a gente não usar palavras mais pejorativas, é basicamente isso. Vamos deixar o povo sem saber das coisas. Vamos Por que, manipular a Luana? massa. Porque quem sabe questiona. Quem conhece, questiona. Quem conhece, quem saber. Quem não conhece, aceita as coisas passivamente. Vai embora, tudo passa. Então, assim, eu acho que é um trabalho que deve ser feito lá na base, nas diretrizes da educação. Colocar isso nas diretrizes da educação. É um mérito que eu defendo de que até para você ingressar numa vida política, você deveria ter conhecimento de ciência política. Mas aí já é um papo para depois. Mas em relação à população, eu creio que a única forma de criar essa conscientização não é chegando de um em um e falando, é colocando a ciência política como uma diretriz escolar, instruindo, ensinando e buscando criar cada vez mais cidadãos que questionem e que não aceitem passivamente as coisas. Entendeu? Que saibam dos seus direitos, porque a partir do momento que você sabe dos seus direitos, você questiona. A gente sabe dos nossos deveres. A gente sabe dos nossos deveres. Sempre nos foi ensinado os nossos deveres. Na escola, nos ensinam os nossos deveres. Você tem o dever de votar. Você tem o dever de todos os deveres que a gente tem, que agora que fogem a cabeça. Mas eu acho Sim, que muito mais do que ensinar os deveres, a escola tem que te ensinar os seus direitos. E você só conhece seus direitos a partir do momento também que você se interessa. Então, eu acho que essas questões que envolvem a política, a gente criou gerações de pessoas desinteressadas pela política. E aqueles que fazem a política, eu te falo com total certeza que eram satisfeitos com essas gerações de pessoas que não importavam para a política. E hoje a gente vê uma geração de pessoas que vem se importando mais. Só que muita coisa ainda tem que ser mudado ainda. A gente sim, ainda tem que caminhar bastante para chegar onde a gente quer. até mesmo a mídia, ela fornece, né, por mais que existam as fake news, elas fornecem muitas informações e as pessoas estão mais antenadas, muito em função, né, da tecnologia. Inclusive, né, veio um comentário aqui que eu até gostaria de fazer uma parte, ó, a geração que estudou OSPB e Moral e Cívica. Eu mesmo estudei. Eu acho que seriam duas disciplinas que deveriam voltar para os quadros da grade curricular justamente para ter cabeças pensantes e não massa manipulada, né? Porque o povo emana do povo e por ele deve ser exercido. Já dizia, salvo engano, Sócrates, se eu não me engano, é ele mesmo. Se não, gente, vocês me desculpem a falha na memória. Mas, por falar em tecnologia, Lázaro, eu queria que você falasse um pouco da sua pós-graduação em marketing digital, né? Em que aspecto ela corroborou com a sua função de jornalista, né? E no seu dia a dia, até porque a gente sabe que não só agora, nesse período pandêmico e no pós-pandemia, a presença digital ela vai ser de suma importância para o profissional. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. Luana, a parte de marketing digital para mim foi assim, onde eu
me encontrei, assim, hoje eu trabalho nessa parte, né, na Unipac. Olhei para Sim, lá, porque a faculdade é logo ali, de frente para casa aqui. E é uma área que eu gosto, sabe? É uma área que eu vejo muito crescimento, que, como eu te disse antes, assim, as pessoas estão começando a dar valor ao profissional que trabalha nessa área. As pessoas estão vendo que é uma área interessante, que é uma área importante, mas que também não é você soltar na mão de qualquer um. Você tem que ter um profissional que gerencie essa sua área, para que você colha resultados, para que você tenha frutos. sim. E, assim, eu acho que, assim, a pessoa que quer ter uma presença digital mais forte, assim, são coisas básicas, né? Que se você digita no Google, assim, como fortalecer a minha marca minha marca digital, aí vai aparecer para você tudo isso que eu vou te falar. Não é tudo isso, são poucas coisas. Mas eu acho que, assim, a primeira coisa do marketing, né? Que é o princípio do marketing, é que você tem que ter um nome, né? De uma empresa. Você quer ter uma empresa. Ah, eu vou abrir uma empresa que eu vendo, sei lá, vendo esses quadrinhos igual o seu aí atrás. Então você tem que ter um nome e uma logo bacana, entendeu? Um nome e uma logo que condizem com o produto que você vende. Quando a pessoa olhar para sua logo, ela vai lembrar do seu produto, entendeu? Você tem que ter uma coisa que as pessoas não dão muito valor nas redes sociais, também nas redes sociais comerciais, é a questão da bio. O que que é a bio? Né? Bio em biologia é vida. E o que que é a bio na rede social? É a sua vida, é quem é você. O que Sim. que você tem para me oferecer? Onde eu estou? Uhum. Entendeu? E é igual a gente tem no nossa faculdade. Você está no Instagram oficial da faculdade, presidente Antônio Carlos Gilmar. Endereço tal, telefone tal, localizou. Você tem que ter isso. Porque a pessoa Sim. vai virar e falar assim: ah, a Luana faz os quadrinhos, beleza, mas onde que é? Ah, peraí, deixa eu olhar no Instagram dela, ver onde é a loja dela. Aí no seu Instagram não tem só bio. Tem nenhuma Aí forma a de. pessoa vai no do outro que tem, e aí ele fala: ah, eu já sei onde é, eu vou lá. Sim, Entendeu? sem dúvida. Você tem que ficar muito ligado na questão dos stories, que é muito importante, né? É manter um conteúdo diário no seu feed. E o feed de notícias é uma coisa que você não vai postar uma coisa num dia e você vai ter já o seu retorno. Às vezes você vai postar alguma coisa, você vai ter 2 curtidas, você vai falar, poxa, 2 curtidas. Aí no outro dia você vai e faz um post, aí você tem lá 100. E é a partir daí que você tira a direção do seu trabalho. Você Uhum. pega qual tipo de postagem que o seu mercado gostou, que o seu público-alvo gostou. Meu público-alvo gostou desse tipo de postagem, então é nesse segmento aqui que eu vou continuar. Aquela Uhum. postagem que eu fiz lá que tem 2, eu vou deixar aquele estilo de postagem de lado e vou trabalhar aquele conteúdo de acordo com o segmento que eu vi que eu estou tendo engajamento com o meu público. Então, assim, são coisas simples, mas que você precisa do dia a dia para você entender a sua rede social. A rede social, a rede social, quando você gerencia uma rede social, é justamente aquilo que eu te falei do trabalho do jornalista mais cedo, da questão de interpretação. Uhum. Ela vai te dar dados quantitativos, porque hoje, se você clica lá na, os seus links de gerenciamento de rede social, ela te dá todos os seus dados quantitativos, né? Que é a numeração, Só um clique. envolvimento, clique, curtida e tudo mais. Mas Sim, além de interpretar o quantitativo, você também tem que interpretar o qualitativo. sim. Aquilo que vai estar te mostrando, não com números, mas através do retorno que você tem da participação das pessoas com aquilo que você está promovendo. Então, E é um as, trabalho de análise quantitativa e qualitativa, e você encontra um meio termo entre elas, e aí depois que você encontra esse meio termo, tudo fica mais fácil um pouquinho. Mas não é assim, você não tem resposta de uma hora para outra. e essas métricas, né, são tanto do Facebook quanto do Instagram. E o interessante agora, Lázaro, você enquanto pré-candidato, né, a campanha vai ser muito mais digital do que antes, visto que estamos num período em que o isolamento social tem que ser evitado. Quais que são as suas estratégias nas mídias sociais para estar mostrando, né, as suas propostas para o seu público-alvo?
Luana, eu ainda não estou, né, fazendo pré-campanha ainda forte nas redes sociais, porque acho que pelo fato de eu ser servidor público, eu posso, né, mostrar hoje o meu desejo de ser candidato, mas eu acho que para eu fazer algum tipo de campanha, primeiro eu tenho que respeitar a questão do licenciamento, né, de me Sim? afastar, de Uhum. para não dar margem, né, para que possam ter visões distorcidas das coisas. É. Mas assim, minha campanha é basicamente aqui, meu Instagram, né, o arroba Lázaro Matos, meu Facebook também, Lázaro Matos. Eu tô querendo aprender como é que mexe no tal do TikTok aí agora, que é a febre, né, desse pessoal mais novo, mas a gente vai ficando mais tiozão, assim, as coisas vão. A gente requer um tempo, então eu preciso de um tempo, eu tenho que parar, eu tenho que sentar, eu tenho que entender como que funciona. Dois. Mas basicamente é isso, minhas plataformas, Facebook, Instagram e esse trabalho de boca a boca, né? Porque assim, eu tenho, né, eu tenho recebido um retorno muito legal assim das pessoas, sabe? De Ótimo. amigos que eu conheço que falam, pô, Lázaro, a gente nunca gostaram de política, mas falam, pô, no seu voto. E as pessoas que me conhecem sabem das minhas ideias, minhas ideologias, o que eu defendo, o que eu acho certo, o que eu acho errado, meus valores, quem sou eu, quem é o Lázaro. E acho que isso, tem gente que tem que pautar nisso. É igual eu te disse antes, sabe? O sol nasce para todos, tem espaço para todo mundo, a gente não precisa ofender ninguém, denegrir ninguém, Ai, pisar em ninguém, sabe? É fazer pela gente e colher os frutos do trabalho. Entendeu? Der olha, certo ou não, assim, a gente pensa hum, assim, Deus sabe o que faz e vamos já, ver. A gente. e já deu certo. Olha só, interessante que eu até ia comentar sobre a sua postagem. Deixa eu ver aqui, o André Luiz falou: olha, acho muito bacana seus primeiros postagens pedindo a opinião das pessoas e colhendo informação para projetar sua campanha. Eu achei isso bem interessante porque você colocou, né, o seu Facebook um espaço democrático onde as pessoas podem estar te sugerindo para você montar sua, né, seu eixo de campanha, né? É quase que entre aspas, né, o mandato coletivo, porque eu acredito, né, que a opinião da comunidade é de suma importância para poder montar suas propostas mais consubstanciadas no desejo da população, desejo e necessidades Exatamente. também, né? Isso é muito importante. O André Luiz está brincando com você, ó, TikTok, sério, também Meu acho isso. irmão, Ah, seu irmão, ah, tá. é, Ah, aí, faz um TikTok com seu irmão aí, depois você me manda. Confesso aqui, Lázaro, que eu também não tive paciência com isso, não. Se você é tiozão, imagina eu. Enfim, vamos mudar de assunto, que aqui não vem o caso ficar falando de idade. Hum, nós, Lázaro, já estamos encerrando a live, porque senão o Instagram derruba. Eu queria, né, que você primeiramente, agradecer você pela sua disponibilidade. Eu sei que seus horários são corridos, que sua vida é bem agitada profissionalmente. E convidar todos. Amanhã, gente, eu vou receber às 19 horas o Josemar Vidigal, diretamente de Porto Firme, para falar sobre os desafios de gerir a Casa de Acolhimento de Porto Firme. Ele que é acupunturista, terapeuta social, terapeuta e também bacharel em serviço social, assistente social, melhor dizendo. E espero vocês amanhã às 19 horas. Lázaro, mais uma vez, meu muito obrigada. A live, gente, vai ficar disponível no meu IGTV. Em breve eu vou subir para o meu canal do YouTube. Lázaro, queria que você fizesse suas considerações finais e, caso queira, deixar uma mensagem de positividade, de boas energias, de esperança para esse para nós todos que estamos passando por esse furacão chamado novo coronavírus. Luana, primeiro assim,
Queria falar que por eu ter colocado, né, colocado minha disposição para essas questões de buscar uma vaga frente ao legislativo, porque assim, pego essa minha experiência que eu tive de trabalho, Secretaria de Saúde, no funcionalismo público, as questões da Web TV, a gente frequentava as reuniões da Câmara e acabei conhecendo muito as questões das demandas, as prioridades da população, sabe? Saúde, Luana, saúde é primordial, sabe? Sem saúde a gente não tem economia, a gente não tem educação, a gente não tem desenvolvimento social. A saúde é um princípio básico para que o homem a saúde é um princípio básico para que, como é que fala? Para que o homem tenha condições de desempenhar suas funções. Pode ter economia, pode ter ensino, pode ter educação, pode ter desenvolvimento social, mas sem saúde você não sai nem de casa. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu quero muito trabalhar nessas questões que envolvem a saúde para a população carente, quem realmente precisa. E como é que falei essa questão que eu falei de não ter quem nos represente junto ao funcionalismo público, sabe? Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa representatividade da classe ali dentro. No mais, assim, eu agradeço pelo espaço, tá? E desejo para você boa sorte aí também. E o que precisar, pode contar com a gente, tá bom? A recíproca é verdadeira, que Deus te abençoe e abençoe toda a família. Muito obrigada pela sua participação. Fiquem todos, gente, com Deus e uma ótima sexta-feira, um bom descanso a todos. Lázaro, fique com Deus, boa noite, sinta-se abraçado. Até. Obrigado. Até Nada, mais. Tchau, Luana. beijo, Obrigado. tchau, até.